Bom, o setup é agora montado e eu vou explicar agora no detalhe para aqueles que gostam da bancada de eletrônica, né, principalmente eletrônica antiga, o que a gente tem aqui. Vamos lá, vamos falar da alimentação primeiro. Primeira coisa, alimentação. A rede da bancada é 220 volts, então ela passa pelo variac, que eu vou deixar setado aqui em 117 volts, que é a tensão nominal de trabalho do rádio, 117. Do variac vai aqui no nosso estabilizador. Esse estabilizador ele tem uma característica muito interessante, que é ele tem aqui um sensor de curto-circuito. Ele tem um sensor de curto-circuito aqui. Então, se tiver algum curto-circuito, uma sobrecarga na saída, ele desarma. Ele faz isso, ó. Ele acusa e desarma. Bom, do variac no nosso estabilizador protegido, do estabilizador protegido para um transformador isolador, ou seja, a tensão que a gente vai ter aqui no rádio, ela está isolada da bancada. A bancada já é isolada da rede pública. E isso aqui e esse tem outro transformador. E esse transformador vai isolar o rádio da nossa bancada. Da saída do transformador isolador, então, para a nossa lâmpada série e da lâmpada série para o rádio. A lâmpada série será usada só no primeiro momento, a hora que eu alimentar o rádio, só para ver se tem algum curto-circuito. Se não tiver nenhum curto-circuito, está tudo bem. Eu levanto essa chave e elimino a lâmpada série. Ela passa então a, ela passa direto, né? A lâmpada série não vai atuar. A saída da lâmpada série ligada então no rádio. Bom, então agora com relação ao setup de testes que a gente monta aqui. Bom, como a gente calculou, nós precisamos colocar um resistor aí para limitar a corrente que vai circular no filamento das válvulas. A soma das tensões que alimenta as válvulas tem que ser 8,4 volts. Então, esse instrumento, esse multímetro, está ligado exatamente em cima das válvulas, ou seja, na primeira válvula 3V4, que vai no resistor de 700R, está aqui a pega positiva, e aqui tem uma observação importante que eu não falei antes: a tensão que alimenta os filamentos é positiva, ou melhor, a tensão que alimenta os filamentos é contínua, não é alternada, como a gente vê em muitos rádios. Então a gente tem uma tensão que é filtrada aqui, inclusive ela passa por uma boa filtragem, justamente porque nós não temos aqui catodo nas válvulas, são válvulas de aquecimento direto. Então elas são suscetíveis a interferências, a ruídos, a espúrios que podem vir da energia elétrica. Então, tensão DC. O primeiro instrumento, então, a pega positiva aqui em cima do resistor de 700R, exatamente em cima do resistor. Na saída, depois do diodo de selênio, depois do capacitor de filtro, capacitor grande de filtro. Então aqui está ligada a pega positiva, e a pega negativa então está ligada no nosso negativo, que é a carcaça do capacitor eletrolítico. Positivo então no ponto que eu marquei, eu estou chamando de VF, tensão de filamento, positivo e negativo. Esse outro instrumento, que está setado para a escala de 200 mA, ele vai medir então a corrente que vai circular em cima exatamente da balaste, ou da onde era a balaste. Aqui então eu coloquei o instrumento em série com o nosso potenciômetro de fio, que vai fazer um trabalho aqui de variac, né? Dá para dizer quase assim, como eu expliquei antes. O instrumento, um miliamperímetro de 200 mA, em série com o nosso potenciômetro, que vai ligado exatamente nesse ponto. O ponto aonde vem o nosso mais B, sai daqui, passa pelo amperímetro, pelo miliamperímetro, passa pelo nosso potenciômetro de fio e vai então para alimentar aqui os filamentos das válvulas. E um terceiro instrumento que está aqui, onde a gente vai monitorar a tensão do mais B. O mais B é exatamente nesse ponto onde a gente precisa ter 105 volts.
Bom, setup montado. O variac já está setado para 117 volts, já está passando pelo nosso estabilizador protegido, está passando pelo transformador isolador, um isotrafo, e agora vem na nossa lâmpada série, em que eu setei aqui uma lâmpada de 42 watts e potenciômetro desligado. Agora a tensão está chegando aqui no rádio, claro, a chave está desligada, e eu vou então pela primeira vez, provavelmente em muitos anos, ligar o rádio e vamos ver o que a gente vai ter aqui. Ok, rádio ligado, a gente já tem aí a tensão de 100 volts, passando pela lâmpada série, nós temos consumo já, 100 volts, ok. Aqui nós temos uma tensão de filamento de 2,77, é claro, porque o nosso potenciômetro está com, eu deixei ele setado aqui em 3K ohm. Vou deixar o volume mais alto aqui. Logicamente que as válvulas não vão funcionar, porque nós não temos a tensão que é necessária aqui para as válvulas começarem a conduzir, a terem emissão, né? A emitirem elétrons. Mas agora então o que a gente vai fazer? Nós calculamos o nosso resistor, que agora é esse potenciômetro, em 1K2, 1,232 ohms. Agora muito devagar a gente vai diminuindo a resistência do potenciômetro de fio até nós alcançarmos aqui 8,4 volts, que é o nosso objetivo, e 50 miliamperes. A tensão está perfeita, não temos curto. Como não temos curto, opa, está esquentando um pouco o potenciômetro, eu tenho que acelerar o negócio aqui. Eu vou colocar direto, ok, agora eu tirei da lâmpada série e a gente já tem mudanças aí. Opa, a tensão subiu, nós temos agora 125 volts mais ou menos, 125 volts. Agora eu vou levar isso aqui a 8.4. Opa, temos som. O meu potenciômetro está fedendo aqui. 8.4, é aqui. 8.4. E eu vou desligar porque o potenciômetro... 8.4, 105 volts. Opa, está saindo fumaça do potenciômetro. Vou ter que desligar. Tenho que desligar, senão o potenciômetro vai pegar fogo. Ele não suporta a corrente. Bom, mas nós conseguimos o nosso objetivo. Conseguimos 8.4 volts. A corrente aqui de filamento, não, a gente não conseguiu, não deu tempo de a gente validar essa corrente, porque o potenciômetro está se entregando, ele não suporta a corrente que está circulando. E agora, o que eu vou fazer então? Eu vou procurar no estoque um potenciômetro, ou melhor, um resistor, né? Antes disso, vamos validar aqui se o teste que nós fizemos estava correto. Vamos ver que resistência elétrica nós vamos ter aqui. Se o nosso cálculo está certo, nós temos que ter uma resistência elétrica aqui de 1K2 aproximadamente. Para isso, eu vou usar o multímetro de bancada, que é muito preciso. Então aqui, vamos usar esse multímetro. Como ele é muito preciso, ele vai nos ajudar aqui a termos uma medida muito precisa também. Vamos ver quanto que a gente vai ter aqui. Olha lá, 1.18. 1.18 K ohm. Eu acredito que é visível para vocês. 1.18 K ohm. Isso significa que o nosso cálculo está correto. Nós fizemos um cálculo e chegamos a 1.2 ou 1.232 ohms. O que a gente vai fazer agora? Eu vou achar um resistor, ou um resistor de 1K2, que eu acho que vai ser mais fácil,
ou a gente faz uma associação de resistores, considerando esse de 700 que o rádio tem, e vamos chegar na resistência que a gente precisa, que é 1.932 ohms. Bom, o que nós conseguimos então? Eu peguei dois resistores de fio de 10 watts. Como eles têm a tolerância de 10%, então eu consegui muito próximo da resistência total que a gente precisa, que é 1.9 ou 1.932 ohms. O rádio está ligado e a gente tem exatamente 8.4 volts em cima dos filamentos. Isso é ótimo porque significa que os filamentos estão trabalhando com a tensão correta segundo os datasheets. 8,4, 8,5 aproximadamente. Nós temos a corrente de 52,6 mA. A nossa corrente é 50 mA pelos datasheets das válvulas e a tensão de trabalho 105 volts. Está tudo perfeito. 8,4, 52 mA, 105 volts. O próximo passo agora eu não vou deixar ligado muito tempo, porque a gente está aí com os capacitores originais, né? Então o próximo passo é nós substituirmos esse capacitor grandão aqui, que é um único capacitor com 4 capacitores internos, né? Eu vou mostrar ele para vocês.